Diante de todas as arbitrariedades que têm acontecido nos últimos anos por parte da Suprema Corte, por parte do Tribunal Superior Eleitoral, principalmente por um determinado ministro que vem hoje sendo o imperador do Brasil e que não se pode nem pronunciar mais o nome dele, que já possa ser um risco, nós temos visto aí essa situação culminando com a prisão de milhares de pessoas, temos aí parlamentares sendo presos, nós temos parlamentares perdendo seus mandatos e tem muita gente ainda que insiste em dizer que nós vivemos num Estado democrático de direito. Aliás, essa turma, tudo o que eles fazem é em nome da democracia e do Estado democrático de direito. E nós não temos uma reação à altura no nosso Congresso Nacional. Nós temos ali poucas vozes que se destacam ali em defesa da nossa verdadeira democracia e do nosso verdadeiro Estado democrático de direito. Os demais, principalmente ali o pessoal da extrema esquerda, pronunciam o tempo todo essas duas palavrinhas, esses dois termos aí, né, democracia e Estado democrático de direito, mas na verdade o que eles querem é um projeto de poder onde eles nunca mais saiam do poder, né? E nós temos ali então alguns parlamentares, como eu disse, e entre eles temos o senador Isalci Lucas, do Distrito Federal. Eu vou colocar para vocês aqui um discurso que eu achei um discurso brilhante, onde ele fala claramente o que está acontecendo através de uma fala de um promotor de justiça do Paraná, que fala sobre o direito brasileiro. O que nós aprendemos no direito, quem fez o curso de direito, quem é bacharel em direito, aprendeu nas universidades, e o que está sendo hoje colocado em prática sem que essas leis fossem alteradas. Nós temos aí livros do próprio ministro, que hoje é o imperador do Brasil, que devem ser rasgados e jogados na lata do lixo, porque não tem mais nenhuma validade. Tudo que ele escreveu ali não se coloca mais em prática, principalmente por ele próprio. Então eu vou colocar para vocês aqui, vou deixar para vocês aqui o discurso do senador Isalci Lucas. Assista até o final para vocês verem como foi um discurso brilhante e que ele deixa muito claro o que está acontecendo hoje no nosso Poder Judiciário e que, infelizmente, nós podemos dizer que estamos, sim, num regime ditatorial e principalmente esse regime ditatorial vindo daqueles que deveriam defender a nossa verdadeira democracia. Assista até o final, peço aproveito a oportunidade e peço para vocês que observem se já estão inscritos no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever, se inscreva, deixe seu like, faça aí os seus comentários, tá bom? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Assistam aí até o final o discurso brilhante do senador Isalci Lucas. Fiquem todos com Deus. Tchau. Aprendi que sabedoria é reconhecer o óbvio. E aí, eu não sei, né? É evidente que se eu fosse advogado, se eu fosse jurista, eu já teria tomado a iniciativa de algumas proposições aqui no Senado. Mas, como eu não sou especialista, e vou até pedir uma nota técnica para a consultoria, mas eu vi o texto, não sei se vocês viram, o senhor Rodrigo Guimarães, que é promotor de justiça do Paraná, ele escreveu um texto assim, senador Girão, muito importante. Olha só o que ele disse aqui. Como são muitas as novidades hermenêuticas do processo penal brasileiro, eu resolvi fazer algumas anotações para me reorganizar na compreensão de temas importantes e reformular minhas aulas de processo penal. Ele é professor e ele vai ter que fazer agora mudar o plano de aula dele para reorganizar. E ele diz aqui, primeiro, juiz pode instaurar inquérito? Ele responde aqui, não, salvo se for o ministro do Supremo. Juiz pode investigar crimes? Não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Terceiro, juiz que se considera vítima de crime pode conduzir investigação a respeito? Também não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Quarto, juiz pode determinar busca e apreensão sem representação do delegado ou do Ministério Público? Na aula que ele dá, ele diz que não. Agora, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 5. Juiz pode manter prisão em flagrante sem convertê-la em preventiva? Não, também não. Salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 6. Juiz pode determinar a prisão em flagrante de alguém por crimes instantâneo acontecido dias atrás, ao argumento claramente errado de que o crime seria permanente, confundido dado básico de direito penal que diferencia crime permanente de crime instantâneo com efeitos permanentes? Ele, na aula dele, diz que não. Agora ele vai ter que dizer, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 7. Juiz pode dar continuidade à investigação quando o procurador-geral determina arquivamento do inquérito? Não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 8. Juiz pode dar entrevista
sobre o caso que vai julgar, emitindo opinião antecipada sobre o mérito do caso? Também não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 9º, juiz pode ofender graciosamente a honra dos interessados no processo, externalizando um misto de sentimento de ódio, raiva, inimizade pessoal, tanto no curso do processo quanto em entrevistas e palestras repetidas vezes, e seguir se considerando imparcial para analisar o caso? Também não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 10º aqui, juiz pode fazer homenagem pública ao advogado do réu, elogiando seu trabalho no caso concreto, a ponto de chegar a lágrimas, de tão abalado emocionalmente que ficou, revelando uma torcida pela defesa e se considerar ao mesmo tempo imparcial para julgar o caso? Dizer que, óbvio que não, mas salvo agora, se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 11º, juiz pode considerar válido inquérito sem fato delimitado para investigação? Também não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. 12º, juiz pode fazer analogia in malam partem, alargando o objeto material de um crime por interpretação? Também não, o juiz não pode fazer isso, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Juiz pode dizer ao investigado que ele tem direito ao silêncio, mas caso resolva falar, não pode mentir? Não, salvo também ministro do Supremo Tribunal Federal. E 14º, juiz pode ser juiz sem fazer concurso público? Não, salvo se for ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, na prática, eu não sou advogado, não sou jurista, mas se eu fosse um pouquinho mais, se eu entendesse um pouquinho mais de direito, eu apresentaria uma proposta, né? Apesar que pelo jeito aqui, pela aula que ele dá, pelo professor que ele é, já não pode. Mas sim, e aí? Não pode, fazem daí. Então ele está revendo aqui o plano de aulas. Ele diz que não tem como ensinar mais, a não ser que tenha essas ressalvas todas, salvo isso, salvo aquilo. E o pior, senador, se o senhor me permite uma parte, todas essas verdades que eu estou trazendo aqui, o senhor foi até comedido, porque essa pessoa que fez, como é o nome dele? Esse professor... É um promotor lá do Paraná, o Rodrigo Renner Chemin Guimarães. Parabéns ao doutor Rodrigo Guimarães, mas professor. Ele foi até comedido, que se você for falar a lista de coisas que aconteceram, pelo menos do ano que eu cheguei aqui no Senado, 2019, para cá, de abusos, de situações assim que você fica estarrecido, né, com esse poder que esmaga, principalmente essa casa legislativa que legisla, é quem manda e desmanda no Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. A lista dá daqui até o final aqui do Senado, entendeu? Agora, o pior não é nem isso, senador Zalci. O pior de tudo é o efeito demonstração, porque o exemplo tem que vir de cima.